A história começa quando eu estava vagando no espaço indefinido. Eu não entendia o que estava acontecendo. A única coisa que eu lembrava era uma luz me envolvendo. De repente eu me encontrei em um lugar desconhecido. Uma deusa apareceu na minha frente e disse: "Bem-vindo ao mundo de Midgard. Você foi invocado como um dos heróis escolhidos." Ela se apresentou, seu nome era Norne. Mas então Norne pediu desculpas. "Eu sinto muito. Você foi invocado por engano. Deveríamos ter trazido outras pessoas para cá." Eu olhei perplexo, sem entender o que ela estava dizendo. Ela explicou: "Deixe-me explicar melhor. Nós selecionamos aleatoriamente um grupo de heróis para trazê-los ao mundo de Midgard. Mas você não está entre os escolhidos. O sistema encontrou um erro e trouxe você aqui por engano. Este ritual de invocação é muito perigoso, porque as leis do nosso mundo são diferentes da sua terra. Qualquer erro na invocação pode destruir toda a cidade de Midgard. É por isso que, ao ver que você foi invocado por engano, eu o trouxe até aqui para corrigir o problema." Eu perguntei: "Então, onde estão os heróis que foram invocados comigo?" Ela respondeu: "Os heróis que foram invocados corretamente estão agora no reino de Sedônia." Eu disse: "Então você pode me levar de volta para o meu mundo?" Ela respondeu tristemente: "Eu não posso te levar de volta." Ela parecia frustrada. "O sistema escolhe as pessoas aleatoriamente e comete erros continuamente." Eu perguntei: "Então o que devo fazer para resolver este problema? O que devo fazer?" Ela respondeu: "A única maneira é você se adaptar e viver aqui, no mundo de Midgard. Mas não podemos enviá-lo para o reino de Sedônia, porque está muito caótico lá agora. Portanto, usarei minha magia para levá-lo a um lugar pacífico, um lugar onde você possa começar uma nova vida. Será um mundo maravilhoso para você aproveitar." Eu perguntei: "Esse mundo tem demônios, monstros e dragões?" Ela sorriu suavemente. "Sim, mas não se preocupe. Eu vou te ajudar com minha magia." Naquele momento, eu vi minhas estatísticas neste mundo. "Tenho 17 anos, mas não tenho nenhuma habilidade." Norne explicou: "Você tem duas opções: habilidades de combate ou habilidades de produção. Habilidades de combate incluem espadachim, mago, arqueiro e atirador. Habilidades de produção incluem alquimista, alquimista e fazendeiro." Eu balancei a cabeça. "Eu não quero habilidades de combate. Eu não quero confusão. Me dê habilidades de produção." Norne concentrou sua magia e me concedeu as habilidades. "Use-as bem, elas o ajudarão a sobreviver neste mundo." Então, ela me levou para um lugar chamado Asgard, para começar a jornada. Quando cheguei ao novo mundo, olhei para a superfície da água. Minha aparência mudou completamente. Abri a bolsa que eu carregava. Dentro, encontrei ferramentas, uma faca, comida e algum dinheiro para comprar o necessário. Verifiquei minhas habilidades. Ainda estou no nível 1, mas agora tenho habilidades que podem ser úteis. Essas são as habilidades que Norne me deu como pedido de desculpas pelo erro de invocação. Murmurei para mim mesmo: "Deixe-me experimentar esses poderes." Tentei magia de fogo, mas com hesitação, com medo de queimar toda a floresta. Por isso, tentei magia de água, depois de vento, e depois bolas de fogo. Meus olhos brilharam de alegria. Essas novas habilidades me fizeram sentir que eu estava realmente vivo. A mulher retirou o véu e se apresentou. "Eu sou a primeira imperatriz do Império Sidônia. Meu nome é Elizabeth." A jovem do grupo não parava de olhar para Elizabeth. Seus olhos tremiam de medo. De repente, uma notificação apareceu. Ela recebeu uma nova habilidade: exaltar. Olhando diretamente para a imperatriz, ela gaguejou preocupada. "Ela é muito perigosa. Não podemos confiar nela." A câmera se voltou para mim, que acabara de chegar à aldeia de Berg. Os aldeões me receberam calorosamente, agradecendo por eu ter salvado a filha deles. Eles disseram: "Você é realmente uma pessoa bondosa. Que sorte a sua filha nos encontrar no caminho." Eu acenei com a cabeça, grato pela bondade deles. Perguntei se poderia ficar na aldeia por um tempo. Os aldeões riram e responderam: "Claro, sinta-se em casa. Nossa aldeia também é sua casa." Eles me contaram sobre as muitas ervas medicinais que cresciam ao redor da aldeia, essenciais para fazer remédios, e sobre os materiais brutos espalhados por toda parte. Ouvindo isso, meus olhos brilharam de entusiasmo. Afinal, eu escolhi o caminho das habilidades de produção. Logo depois, fui apresentado a Boom, o ferreiro da aldeia que me forneceria as matérias-primas. Os aldeões admitiram que não havia casas disponíveis no momento, mas sugeriram construir uma nova casa apenas para mim. Eles me deram um pequeno pedaço de terra onde uma casa poderia ser construída. "Deixe-me ajudar um pouco", eu disse. Usando minha magia, eu limpei o terreno, mas de repente, senti-me exausto. A limpeza do terreno consumiu quase todo o meu mana. No entanto, naquele momento, recebi uma nova habilidade: o controle de mana. Os aldeões correram apressadamente para me verificar. "Você já fez o suficiente. Deixe o resto conosco." Finalmente, eu construí minha própria casa, e a equiparei com tudo o que era necessário.
Tudo graças às habilidades de fabricação e forja mágica que aprendi. Ao abrir a lista de habilidades, notei que ainda possuía as habilidades de guerreiro e lutador. Decidi trocá-las e experimentar a habilidade de alquimia. Queria experimentar as matérias-primas que Boom me deu. Fui para a bancada onde estavam o minério de ferro, cobre e prata. Usando a alquimia, a magia, a síntese e a decomposição, comecei meus experimentos. Com grande entusiasmo, meu esforço criou o primeiro instante. Uma notificação apareceu. Adquiri a habilidade de alquimia. Gastei toda a minha energia nela, forjando desta vez após tempo com todo o meu mana. Mas quando Molly veio verificar, ela me encontrou ajoelhado no chão. Por um momento, ela pensou que eu tinha me esgotado até a morte. Os aldeões gritaram em desespero. Eu consumi muito mana, apenas para desperdiçar tempo. Eles rapidamente me deram um frasco de poção mágica para restaurar minha força. Depois, enquanto eu continuava o trabalho de alquimia, os aldeões sentaram-se atrás de mim, observando atentamente para garantir que eu não me esgotasse novamente. Consegui produzir vários tipos de metais: ferro, cobre, ouro e prata. Depois, trabalhei com um Boom, usando minha magia de fogo para ajudar o ferreiro a forjar armas poderosas. Minhas habilidades de alquimia e forja aumentaram impressionantemente. Depois, fui falar com o pai de Molly e pedi um dos frascos de cura que recebi anteriormente. Queria criar um frasco por conta própria através da alquimia. Pegando uma amostra, voltei para casa e tentei recriá-la, mas quando a poção ficou pronta, a sua cor era completamente diferente. Surpreendentemente, percebi a razão: eu tinha usado magia da água neste processo. É por isso que a sua forma mudou. Depois disso, fui para a floresta para colher ervas, mas depois de provar um pouco, meu corpo de repente ficou pesado. Não conseguia mover-me. Fiquei paralisado. Apanhado pelo pânico, murmurei uma cura para mim mesmo. A magia funcionou e, ao mesmo tempo, ganhei 2 novas habilidades: imunidade a venenos e paralisia. Quando me levantei, um enorme urso blindado apareceu atrás de mim, pronto para atacar. Tremendo, agarrei firmemente a minha lança. Lancei a minha faca, mas ricocheteou. Corri com a lança, mas partiu-se ao meio. Por sorte, consegui esquivar-me do ataque da besta. Não havia outra escolha. Tinha de usar magia. Lancei magia de água, depois vento, e depois o meu poderoso ataque mágico de fogo. Mas nada feriu o monstro, então um golpe maior atingiu-me. Atrás de mim, uma aranha venenosa apareceu. Fiquei petrificado. Estava cercado. Será este o meu fim? Mas a aranha parecia ferida. O urso blindado rugiu e avançou sobre mim. Mas naquele momento, a aranha saltou para o rosto do urso, protegendo-me do ataque da sua lança. O urso atirou a aranha violentamente e voltou para mim. Sem outra escolha, ativei a minha habilidade de alquimia. O urso avançou novamente. Saltei para o ar usando magia de desintegração no seu corpo. Em um instante, a besta blindada caiu. Ofegante, murmurei: ainda estou vivo? Corri para a aranha e curei a sua ferida com magia. Uma notificação apareceu. Eu tinha conseguido a habilidade de domesticação. Imediatamente, senti a afeição da aranha. Ela tinha desenvolvido um laço comigo, querendo ficar ao meu lado. Uma voz soou na minha cabeça: leva-me contigo, Takumi. Gosto mesmo de ti. Nas suas costas, havia uma marca que parecia uma folha. Sorri. Vou dar-te um nome adequado. Pela folha nas tuas costas. Vou chamar-te Kaede. A aranha parecia satisfeita. Surpreendentemente, seu corpo começou a evoluir, a crescer, e sua pata quebrada curou completamente. Quando voltei para a aldeia, todos ficaram chocados. Eu matei um javali de aço. E nas minhas costas, havia uma aranha gigante. Você trouxe uma aranha venenosa. Você não tem medo dela? Eles perguntaram. Acalmem-se, eu respondi. Esta aranha é muito mansa. Eu a domestiquei com magia. Agora ela é minha companheira. Esta é a primeira vez que alguém em nossa aldeia usa magia de domesticação, disseram os aldeões espantados. Vamos organizar um grande banquete com um javali. Eles se reuniram e comeram e beberam até ficarem satisfeitos. Durante o banquete, os aldeões disseram para mim: por que você não pega a pele do javali e a vende na cidade? Vale uma fortuna. O melhor lugar para fazer isso é Bolton, a maior cidade próxima. Enquanto isso, Kaede brincava feliz com as crianças. Toda a aldeia estava feliz com a minha presença. Nossa aldeia mudou muito por sua causa, eles sussurraram. Mas ele certamente não ficará aqui para sempre. Com todas essas habilidades, ele nasceu para fazer coisas maiores. Em outro lugar, uma garota olhava pela janela, perdida em pensamentos, embora ninguém soubesse o porquê. E em outro lugar,
A deusa Norne me observava de longe, percebendo que eu comecei a me adaptar a este mundo e a usar minhas habilidades com eficácia. Na manhã seguinte acordei e me vi preso na teia de Kaede, flutuando no meio da cama. "O que você está fazendo? Peça desculpas imediatamente", gritei. "Você me ignorou o tempo todo. Você não se importava comigo", reclamou Kaede. "Desculpe", suspirei. "Vou dedicar tempo para brincarmos juntos." A aranha alegremente saltou sobre mim, mesmo quando eu ainda estava preso na teia dela. Nesse momento, uma mulher da aldeia entrou com comida. Ela ficou chocada ao ver a cena. Apavorado, eu gritei: "Não se assuste. Estamos apenas brincando." Depois disso, os aldeões transformaram a teia de Kaede em roupas. "Roupas feitas de teia de aranha vendem muito bem", eles me disseram. "Só os nobres da cidade têm dinheiro suficiente para comprá-las." Pouco tempo depois, eles coletaram mais seda para produzir roupas requintadas. Eu tentei avisá-los. As pessoas não conseguem se comunicar com ele. Ele não vai entender o que as pessoas dizem. Surpreendentemente, Kaede entendeu muito bem, dando aos aldeões toda a seda que eles pediram. Quando a convidei para passear mais tarde, a aranha virou-se e disse friamente: "Estou ocupada agora. Ainda tenho trabalho a fazer." Depois disso, fui encontrar o ferreiro Boom, que me forjou uma armadura resistente para usar sempre que eu entrasse na floresta. Alguns aldeões me disseram: "Se você realmente quer seguir o caminho da produção, nossa aldeia não será suficiente para você. Os recursos aqui são muito escassos. Você tem que ir para a cidade, onde há mais oportunidades. Na próxima semana, um grande comerciante de Bolton virá. Pediremos a ele que o leve até lá." Quando eu estava saindo, encontrei por acaso uma jovem chamada Marta, carregando tecidos estragados para serem descartados. Rapidamente recitei um feitiço de purificação, limpei os tecidos de parasitas e mofo, e restaurei-os a um estado comestível. Marta ficou boquiaberta. Você tem magia de purificação? Qualquer um com essa habilidade pode ganhar uma fortuna. Mas não conte a ninguém sobre essa habilidade quando você for para a cidade, senão eles tentarão se aproveitar de você." Antes de sair, construí uma cerca protetora ao redor de toda a aldeia, garantindo segurança contra quaisquer ataques de monstros. Quando o comerciante Papek finalmente chegou, ele ficou chocado ao ver um muro colossal protegendo o pequeno assentamento. Os aldeões nos apresentaram. "Este é quem o levará a Bolton." Antes de partir, dei aos aldeões potes de remédio que eu mesmo preparei. Eu fiz 100 desses potes para todos. Usem-nos sempre que precisarem. Papek ficou surpreso com a pureza deles. Depois, os aldeões me presentearam com roupas tecidas da seda de Kaede. Após as despedidas, parti para a cidade de Bolton. Dentro da carruagem, encontrei 3 aventureiros de rank S, famosos pelo nome de Presas de Tigre. Eles foram contratados para proteger Papek de bandidos e monstros ao longo do caminho. Um deles tentou assustar Kaede, e ela saltou diretamente no rosto dele. No entanto, logo depois, a aranha se sentiu confortável com outro aventureiro, e até se enrolou para dormir ao lado dele. Durante a jornada, Papek falou comigo: "Quero que você me faça alguns frascos de poções como os que você deu aos aldeões. Eu vou te pagar bem." De repente o carrinho parou. Na frente, um grupo de goblins estava bloqueando o caminho. 3 aventureiros entraram em ação, e facilmente os derrotaram. Após a batalha, eles saquearam os corpos e coletaram pedras mágicas para vender mais tarde na guilda. 3 dias depois, finalmente cheguei a Bolton. A escala da cidade e o comércio agitado me deixaram tonto. Este é o lugar perfeito para começar meu verdadeiro trabalho, pensei. Mas antes, preciso me registrar na guilda de aventureiros se quiser ficar aqui. Fui direto para a guilda e me registrei. Depois encontrei Papek novamente. Dei a ele um dos meus frascos de poção, e seus olhos se arregalaram de admiração. Qualidade perfeita. Para minha surpresa, o preço de uma poção como essa era extremamente alto. "Vou arranjar um lugar para você", Papek disse para mim. "Um lugar onde você possa preparar essas poções em grande quantidade." Ele ordenou que seu servo me guiasse até a nova casa. Quando cheguei, fiquei espantado. A casa era muito grande, mas o aluguel era barato. "Tem certeza de que este lugar não é assombrado? É por isso que você me aluga por um preço tão baixo?" perguntei, meio brincando, meio sério. Ao lado da casa, encontrei uma pequena oficina. Sorri. Este é o lugar perfeito para eu trabalhar. Enquanto eu caminhava com o servo de Papek pelas ruas, um cheiro fétido e podre subiu. Tapei o nariz. O servo explicou: "O sistema de esgoto da cidade está completamente danificado. Os nobres usam apenas magia de purificação para seus banquetes. Eles não se importam com o resto da cidade." Franze a testa. "Entendi. Posso usar magia de purificação para consertar o esgoto." Uma ideia brilhante surgiu em minha mente. Meu primeiro pensamento foi criar algo simples: uma mesa. Concentrando meu poder mágico, combinei magia de fogo e luz, e criei minha primeira mesa.
O esforço consumiu toda a minha mana, mas, no final, eu a trouxe e instalei em minha nova casa. Enquanto estava em casa, ouvi repentinamente o grito de Papek. Corri apressadamente para a porta e vi Kaede enrolada firmemente no mercador, prendendo na parede. Após nos libertar, Papek pediu para usar o banheiro e então ficou perplexo com o novo aparelho. "O que é isso?" ele perguntou em choque. Eu expliquei calmamente. "É um vaso sanitário mágico. Quando você o usa, os mecanismos mágicos internos decompõem os resíduos e impedem o mau cheiro que assola esta cidade." Papek ficou maravilhado. "O quê? Você usou a magia da luz para criar isso? É inacreditável. Quero 100 desses." "Não, muito mais. Vou vendê-los e ficar rico." Eu hesitei. "Mas como posso criar 100 desses sozinho? Eu moro sozinho nesta casa, sem ajuda alguma." "Então a resposta é simples," disse Papek. "Contrate servos. Deixe que eles cuidem das tarefas domésticas enquanto você se concentra na produção." Naquele exato momento, chegou uma mensagem da Guilda de Aventureiros. Se eu não completasse uma missão em um mês, seria expulso. Fiquei desesperado. Como posso lidar com a missão da guilda e produzir em massa sozinho? Papek cruzou os braços. "Você não tem escolha. Você precisa de um servo." Ele me levou a uma empresa chamada Mulan, especializada na venda de servos. Enquanto atravessávamos o jardim, uma elfa zombou de mim, claramente sem se impressionar. "Vá embora, criatura insignificante. Volte para casa." Logo depois, encontramos Mulan, a chefe da empresa. Papek explicou que eu estava procurando um servo. "Temos 100 disponíveis no momento," disse Mulan. "Mas há condições. O mestre deve protegê-los, fornecer moradia e pagar por comida e bebida. Nossos servos são divididos em duas categorias. Servos domésticos, geralmente órfãos sem família, cuidam da culinária e da limpeza. E servos guerreiros, que são capturados e treinados para lutar ao lado do mestre em missões da guilda." Eu li os termos e assenti. Eu só preciso de um servo para cuidar da casa. Mas não seria demais se essa serva tivesse alguma habilidade de combate para emergências. Nesse caso, o Lorde realmente precisa de 2 pessoas. Este é Maria. Ela ajudará o Lorde com os afazeres domésticos. Ela é órfã, simples e de bom coração, sem outro papel senão servir. Olhei para a garota com desconfiança. "Você consegue limpar uma casa grande como a minha?" "Ela tem mais de 50 quartos." Com um aceno de cabeça confiante, Maria respondeu: "Posso ser jovem, mas sou forte e capaz. Consigo me virar, contanto que você não me faça fazer nada que não seja certo." Mulan suspirou. "Infelizmente, não temos nenhum servo de combate no momento." Mas Maria interrompeu rapidamente. "E Sofia? Ela pode ajudar o Lorde." Mulan franziu a testa. "Sofia? Ela está ferida, instável e com muitos problemas para servir alguém adequadamente. No entanto, o instinto me dizia: quero vê-la. Tenho a sensação de que ela é quem estou procurando." Eles me levaram ao quarto de Sofia. Surpreendentemente, ela era a mesma garota élfica que eu tinha visto antes no jardim. Ela me disse que esteve presa por 50 anos. Seu ouvido esquerdo se foi, um braço pendia inútil, e sua magia foi selada. Pedi para falar com ela em particular. Ativando minha habilidade de avaliação, descobri estatísticas incrivelmente altas, mas todas foram suprimidas por uma maldição poderosa, a causa de sua doença e fraqueza. Apertei meu punho. "Eu a aceitarei. Se eu completar a magia de cura, posso curar seu ferimento e dissipar a maldição. Eu a ajudarei a recuperar toda a sua força." Virei-me para Mulan. "Prepare o contrato." Ela sorriu, finalmente livre da problemática elfa. Ela começou a entoar um feitiço que me ligava a Sofia e Maria. Ao voltar para casa, Kaede pulou em mim de surpresa, derrubando-me pesadamente no chão. Sofia, por outro lado, estava preocupada e confusa. Ela não conseguia entender por que eu escolhi assinar um contrato com ela e trazê-la para casa para me servir, apesar de estar ferida e com a magia selada. Na hora do jantar, Maria ficou chocada ao ver que fui eu quem preparou a refeição na primeira noite deles. Irritada, ela disse: "Então não preciso mais estar aqui. Há algum problema se você fizer tudo sozinho? Por favor, não faça mais isso." Eu sorri suavemente. "Só por hoje à noite, para dar as boas-vindas a ambas. De agora em diante, façam o que quiserem." A surpresa de Sofia aumentou quando a convidei para sentar à mesa comigo. "Não sou complicado," eu disse. "Não há diferença entre o mestre e o servo. A era da escravidão acabou." Depois disso, fui encontrar o mercador Papek em sua empresa, onde ele preparou os itens que eu pedi. No caminho de volta, dei um passeio pela cidade antes de entrar em uma igreja. Dentro havia uma estátua da deusa Norne que me convocou para este mundo. Fiquei diante da estátua, humildemente agradecendo o poder mágico e a ajuda que ela me concedeu. Naquele momento, a própria Norne apareceu diante de mim. "Não se esqueça, Takumi," disse ela.
Tudo o que te dei, todas as pessoas boas que você conheceu, não significam que o caminho à frente será fácil. O futuro ainda reserva muitas dificuldades. A cena mudou para o reino de Sedônia, onde o rei estava conversando com seus conselheiros. Alguma notícia sobre os 3 heróis convocados para o nosso mundo? Eles estão treinando para aumentar seus níveis para proteger o reino, respondeu um deles. No início, estavam muito assustados e perdidos. Mas graças à rainha Elizabeth eles se acalmaram e começaram a treinar seriamente. Os 3 heróis apareceram suando no campo de treinamento, esforçando-se ao máximo para aumentar suas habilidades de combate. Sua fraqueza era clara para todos. Uma delas, a garota Akene, recusou-se a participar. Eu não gosto de violência, disse ela secamente e foi embora. Elizabeth a seguiu, tentando acalmá-la. Isso não é violência, é preparação para que você possa defender nosso mundo. Mas Akane não foi convencida, olhando para Elizabeth com um olhar de medo e apreensão. Voltando para casa, tropecei nos pés de Kaede e caí. O pacote que recebi de Papek derramou. Quando Sofia tentou abri-lo, usei imediatamente minha magia para guardar o pacote em uma caixa de ferramentas, escondendo seu conteúdo dela. Sua suspeita cresceu, e ela decidiu me seguir de perto em minha pequena oficina. Então, ela me viu cortar minha própria mão com uma faca e imediatamente curar a ferida com magia. Ela entrou correndo na sala, aterrorizada. Você enlouqueceu. O que você vai fazer conosco? Você vai nos matar enquanto dormimos? Então ela desmaiou. Corri para o lado dela, coloquei minha mão em seu braço paralisado e lancei a magia de cura. Minha habilidade de cura melhorou, e eu gentilmente a coloquei de volta na cama. Lá, decidi combinar minha magia de cura com magia de luz para banir a maldição de seu corpo. Lentamente, sua orelha rasgada começou a sarar. A maldição oculta se dissipou, e o poder mágico dela retornou gradualmente. Naquela noite, Sofia acordou em pânico e correu para Maria. Fuja, ele vai nos matar. Maria olhou para ela sem acreditar. Você está louca? Takumi é o homem mais gentil que já conheci. Ela deu um espelho para Sofia. Olha, sua orelha sarou. Ele baniu a maldição de você e sua magia voltou. Tremendo, Sofia correu até mim e se curvou profundamente. Desculpe por duvidar de você, mas diga-me, por que você se machucou em sua oficina? Eu olhei diretamente nos olhos dela calmamente. Eu me machuquei e curei repetidamente para aprimorar minhas habilidades. Eu tenho que ficar mais forte para poder vingar a maldição de você. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. De agora em diante, considere-me sua serva leal. Eu sacrificarei minha vida por você se necessário. Distante, a deusa Norne me observou com um sorriso caloroso, satisfeita em ver que eu estava construindo novas conexões. Depois, nos vemos na biblioteca, estudando livros de alquimia para aprimorar minhas habilidades. Para minha surpresa, descobri que essa arte era muito mais simples do que eu imaginava, graças ao grande auxílio mágico que a deusa Norne me deu quando fui invocado pela primeira vez neste mundo. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava o café da manhã, Maria sorriu zombeteiramente para mim. A maneira como você e Sofia se olharam ontem à noite foi como um príncipe e uma princesa. Depois de comermos, Sofia, Maria e eu estávamos ocupados polindo as banheiras que eu criei. No entanto, a quantidade de pedidos que recebemos as fez trabalhar sem parar. Finalmente, suspirei, exausto. Chega, não faremos mais banheiras. Estou farto disso. Vamos entrar na floresta para brincar. Pensei em levar Sofia comigo caso encontrasse monstros. Mas os olhos de Maria estavam arregalados de lágrimas, e ela soluçou. Então você vai me deixar para trás, como uma de suas banheiras? Por favor, me leve junto? Hesitei, mas você não tem nenhuma habilidade de combate. No entanto, quando verifiquei os status dela com a habilidade de avaliação, descobri que não eram nada ruins. Ela realmente tinha potencial. Sofia entrou confiante. Se os status dela forem bons, eu mesma a treinarei até que ela progrida. Levei-as à minha oficina e perguntei: qual arma vocês preferem? Sofia respondeu primeiro: eu quero uma espada ou um cajado forte. Maria acrescentou timidamente: eu pratiquei um pouco com armas menores como facas. Imediatamente, infundi magia de luz no aço, forjando armas fortes para elas. Enquanto eu trabalhava, Sofia começou a treinar Maria nas artes básicas de esgrima e combate. Embora a fabricação tenha consumido uma grande quantidade da minha mana, eu me senti incrivelmente realizado, especialmente depois de encantar as armas para aumentar seu poder. E eu não parei por aí. Continuei a forjar armaduras resistentes para protegê-las, depois dei a cada uma um anel cheio de mana, permitindo que elas usassem magia com mais facilidade. Após os preparativos, nós 3 fomos para a guilda de aventureiros, determinados a aceitar nossa primeira missão na floresta. Enquanto estávamos olhando o quadro de missões, o caos de sempre começou. Aventureiros arrogantes se aproximaram, provocando Sofia e Maria.
Dei um passo à frente para protegê-las, embora meu coração tremesse quando um homem enorme com uma barriga saliente ficou na minha frente e riu zombeteiramente. Saia daqui, pirralho, antes que eu use minha barriga para te esmagar. Quando aquele homem me atingiu, ativei minha habilidade de fortalecimento corporal, tornando meu corpo duro como aço. O golpe desceu com um crash, não em mim, mas no braço daquele homem, quebrando-se sob o impacto. Um silêncio tenso pairou até que o chefe da guilda, Gaba, gritou severamente: "É proibido brigar na guilda." Quando ele ia me punir, um membro da guilda se adiantou. Eu vi tudo. O homem grande atacou primeiro. Takumi estava apenas se defendendo. A multidão ficou em silêncio. Eu facilmente desviei de um golpe de um aventureiro de alta patente. Até os olhos de Gaba se estreitaram de curiosidade. "Você possui grande força e magia. Isso é muito óbvio", disse o chefe da guilda desconfiado. "Mas não posso promovê-lo até que você prove a si mesmo. Você será testado com uma missão simples." E assim, com minha primeira missão oficial em mãos, eu, Sofia e Maria partimos juntos para a Terra Sem Fronteiras. Mais tarde, vemos eu na floresta, onde eu e meus companheiros encontramos um grupo de goblins. Derrotamos os goblins facilmente. Mas após a batalha, Kaede anunciou que estava prestes a evoluir. Sem hesitar, abriu um portal temporal, permitindo que ela evoluísse em paz e com tempo suficiente. Enquanto continuávamos, encontramos uma cena diferente e cheia de goblins. Meu rosto ficou tenso de preocupação. "Como derrotamos tantos?" Sofia respondeu calmamente. "Podemos usar magia. Não há ninguém por perto. Não precisaremos levantar um dedo." Eles usaram os anéis mágicos que eu forjei, lançando ondas de magia que varreram a horda de goblins em segundos. No entanto, a alegria foi breve quando o líder goblin apareceu na frente deles, exalando uma aura assustadora. Como sempre, o medo apertou meu peito. Desviei freneticamente, meu coração batendo forte enquanto o líder monstruoso avançava em minha direção. No entanto, com cada confronto, meu nível de batalha aumentava. Com um rugido, reuni toda a minha coragem, conjurando chamas ardentes e incinerando aquela criatura em um golpe decisivo. Esgotados, mas vitoriosos, retornamos à guilda, trazendo muitos cristais. Os funcionários do salão ficaram surpresos ao saber que todo o grupo havia varrido uma multidão tão grande em apenas um dia. Até mesmo o líder da guilda, Gaba, ficou surpreso e imediatamente me promoveu, junto com Sofia e Maria. Enquanto isso, a evolução de Kaede foi concluída. Agora, ela aparece na forma de uma garota meio humana, meio monstro bizarra. Ao chegar em casa, o comerciante Papek veio com notícias. "O prefeito Bolton quer me ver." "A razão," ele explicou, "foi minha magia de purificação única. Quando conheci o prefeito da cidade, fui recebido com gratidão. Graças às tigelas de cerâmica que você criou, as doenças em Bolton diminuíram significativamente. Nossa cidade está mais forte do que nunca, e não sabemos como retribuir." Eu cocei a cabeça. Mas minha mente já estava voltada para a próxima invenção. Logo depois, criei uma nova invenção, a geladeira mágica. Quando o primeiro ingrediente foi aberto, uma rajada de ar frio fez os espectadores arrepiarem. "Isso manterá os alimentos frescos por muito tempo", expliquei. Eu combinei ferro, níquel e cromo através da metalurgia. Depois acoplei a um artefato congelado para fornecer energia de resfriamento. Como sempre, dei uma amostra para Papek, confiante de que traria lucros consideráveis. Com o objetivo de melhorar nosso equipamento de combate, procurei materiais raros. Na guilda, o funcionário Hans explicou: "Nenhum ferreiro em Bolton pode processar esses minérios. Eles só podem ser encontrados em uma cidade mineira remota, Pras, no extremo norte do reino de Barcola. Mas você não pode entrar na mina a menos que pertença à guilda dos ferreiros. A única maneira é se juntar como guarda. Limpe os monstros enquanto os ferreiros mineram." A ideia me agradou e eu concordei. No entanto, antes que eu pudesse partir, o líder da guilda Gaba me chamou novamente. "Tenho outra tarefa para você. Estamos enfrentando uma escassez de madeira de Trent. A maioria dos aventureiros ignora isso para caçar touros. Por isso, o suprimento é muito escasso. Como você é forte e tem habilidades mágicas, quero que colete um pouco a caminho de Haas. Além disso, há um ferreiro que precisa de escolta até lá. Você servirá como seu guarda-costas pessoal." Eu aceito e pergunto: "Quanto tempo levará a viagem até Haras?" "Leva uma semana de cavalo normal, 4 dias de cavalo selvagem. Nós já pegamos o cavalo selvagem. Não estará livre tão cedo." Então, quando encontrei Papek novamente, o comerciante ficou surpreso ao ver a geladeira. "Quero uma, desta vez para o rei. Tenho certeza que ele ficará muito feliz." Ele voltou muito tarde. Não deveríamos tê-lo deixado ir sozinho. Como Ryle não tinha armas na época, ele se virou para mim preocupado e disse: "Temos que fugir agora." A máscara caiu, revelando Sofia, que havia confundido Ryle com o inimigo que sequestrou meu filho.
Ela estava prestes a derrubá-lo, mas eu dei um passo à frente com raiva. O que você está fazendo, Sofia? Depois disso, Ryle foi conosco para casa, seus olhos arregalados de descrença ao ver Kaede, a cobra que evoluiu para uma linda garota meio humana, meio cobra. Mesmo ele tentando iniciar uma conversa com Sofia e Maria, elas o ignoraram, preferindo ficar perto de mim. Determinada a me preparar para a próxima jornada, comecei a fabricar uma nova arma. Diante de mim estava uma arma colossal que eu estava tentando dividir em duas, mas essa arma resistia à minha magia, sugando uma grande quantidade de mana de mim. Após inúmeras tentativas fracassadas, finalmente consegui dividi-la. Na manhã seguinte encontrei o mercador Papek para finalizar os preparativos. Papek informou que a pessoa que eu deveria proteger a caminho de Horus já esperava dentro da carruagem. Um ferreiro chamado Dambo estava sentado em silêncio lá dentro, e assim começou minha nova jornada. Enquanto isso, relatórios alarmantes chegaram à guilda. As bestas na floresta se tornaram muito mais agressivas e perigosas. O pânico se espalhou entre a equipe da guilda, temendo que eu pudesse encontrar essas criaturas evoluídas além da minha capacidade de lidar. Naquele momento, Papek estava se encontrando com um oficial de alto escalão que lhe disse: "As notícias chegaram a Sidônia. Eles sabem que alguém usou magia de luz e agora estão mirando nele. Eles o querem, a qualquer custo." A cena então muda para Sidônia, onde os heróis convocados continuam seu treinamento rigoroso tentando se tornar mais fortes. Enquanto isso, entrei na floresta para coletar o raro tipo de madeira Trent. Eu disse a Dambo que preparei um escudo protetor para protegê-lo caso as feras aparecessem enquanto nos aprofundávamos. Perguntei a Sofia: "Como podemos diferenciar uma árvore comum de uma árvore Trent?" Ela respondeu: "Elas parecem quase idênticas, mas se você usar magia de detecção, conseguirá sentir a diferença." Concentrando-me, rapidamente detectei uma árvore Trent camuflada e corri para derrubá-la. Os galhos da árvore se estenderam para me atacar, forçando Sofia e Maria a correrem para ajudar. Juntas, conseguimos derrubar a primeira árvore, mas quase imediatamente, Sofia gritou em alarme: "Estamos cercados por uma horda de árvores." Ela alertou que uma batalha árvore por árvore levaria muito tempo. Sem outra escolha, eles ativaram os anéis mágicos que eu criei. Em uma língua mágica, eles dizimaram uma série de monstros. À medida que a batalha escalava, meu nível de combate aumentava rapidamente. Estou prestes a encarar a árvore-chefe, golpeando sua raiz, apenas para vê-la se regenerar sem parar. "Você tem que atacar o coração dela", apressou Sofia. Com ela abrindo caminho com o poder do anel mágico, avancei, saltando para o ar. Lancei um duplo golpe de fogo, incendiando o núcleo do monstro até que ele desabasse em um mar de chamas. Das cinzas, uma fruta estranha rolou. "Esta é a fruta mágica", explicou Sofia. "Quem quer que a coma terá um aumento de nível." Finalmente, chegamos a Horus, onde apresentei minha missão ao salão, protegendo os anões na mina de monstros ferozes enquanto eles colhiam gemas raras. Para a mina, com uma picareta em mãos, bati nas paredes até que uma gema rara caísse. Ao meu lado, Dambo avistou outro veio de material raro mais abaixo. Mas de repente, um terremoto violento abalou a caverna. O chão rachou quando monstros do subsolo emergiram. Sofia e Maria sacaram suas armas imediatamente, prontas para lutar. Mas antes que pudessem agir, lancei um feixe de luz mágica. A luz cobriu a caverna, deixando os monstros tontos e desorientados. Aproveitando a oportunidade, Sofia usou sua espada para decepar seus pescoços, olhando fixamente em descrença. Dambo exclamou: "Como você fez isso?" "Simplesmente." Respondi calmamente. "Esses monstros vivem no subsolo, o que significa que odeiam a luz. Eu só precisei explorar sua fraqueza." Embora Maria reclamasse das longas horas que passamos na mina, continuei até finalmente retornarmos a Bolton. Lá, fui à oficina de Dambo, onde aprendi os fundamentos da forja e da fusão. Usando os materiais raros que coletamos, criei armas e armaduras poderosas. Para mim, criei um conjunto de armadura mágica que me deu uma velocidade extrema. Embora tenha sido minha primeira vez, perdi o controle e avancei direto para a parede. Eu também dei as habilidades para Sofia e Maria, para que elas ficassem mais fortes na batalha. Com gratidão, Sofia se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. "A partir de hoje, usarei minha vida para te proteger. Se o perigo chegar, estarei disposta a sacrificar tudo por você." De longe, Norne observava silenciosamente, seu rosto se iluminando de satisfação ao ver meu crescimento firme. No entanto, o rosto dela escureceu ao ver que 2 dos heróis convocados restantes, suas espadas gotejavam sangue. E em Sedônia, Elizabeth estava ao lado do rei e declarou: "Os heróis estão prontos para a batalha." Os olhos do rei brilharam de entusiasmo quando ele disse a eles: "Preparem-se, heróis. Colocamos o destino do nosso reino em suas mãos." Em seguida, mudamos para o reino de Barca, onde a cidade de Bolton pertencia. Lá, um representante do reino de Sidônia pediu ao rei que me entregasse, a quem possuía o poder da magia de luz.
Queremos o garoto, declarou ele, que usou sua magia para purificar as veias de sua terra e livrar sua cidade de doenças. O poder da magia de luz que ele usou não é apenas dele. Foi concedido a ele pelo rei da magia no templo deles. Mas o rei do reino de Barca recusou firmemente entregar-me ou fornecer qualquer informação sobre mim. O enviado de Sedônia ficou furioso. Então, retiraremos todos os nossos magos de suas terras, e os levaremos de volta para casa, ele disse com raiva. Enquanto isso, eu sentei com Papek, que me disse, você virá comigo para conhecer o rei de Barcola. E como sou um empresário que nunca perde uma oportunidade, quero que você crie uma armadura e um escudo para mim. Levaremos isso como presente, e talvez possamos receber algo de valor em troca. Discuti isso com Sofia e Maria. Não posso recusar esta visita. Afinal, o rei me protegeu de Sidônia e recusou-se a revelar meu segredo, mas antes de sair, pedi a Papek que coletasse para mim algumas pedras mágicas contendo trevas. Eu as usarei para criar mantos para as meninas. Os mantos as esconderão e as protegerão em sua jornada. Depois disso, Maria e Sofia saíram para comprar comida para a viagem. Quando foram embora, Maria percebeu que Sofia não parava de falar sobre mim, sobre o quão perigosamente eu era destemido por elas, e o quão profundamente eu me importava. Naquele momento, Maria percebeu a verdade. O coração de Sofia pertencia inteiramente a mim. No templo, fui encontrar Norn, a deusa que me convocou para este mundo. Ela apareceu diante de mim e fez uma reverência. Então você veio me visitar de mãos vazias? Nada para trazer? Eu sorri levemente. Da próxima vez prometo trazer o que você quiser. Mas me diga, o que exatamente Sidônia quer de mim? E quanto aos heróis que foram convocados? Norn respondeu calmamente. Eu interferei e te convoquei 1 ano antes deles. Meus olhos se arregalaram. Eles ainda não chegaram a este mundo? Daqui a alguns meses, respondeu ela. Então por que me convocar antes deles? Eu enfatizei com um sorriso secreto. Ela disse, não pergunte muito. Você vai entender eventualmente, mas, da próxima vez, não se atreva a vir sem um presente. Quando acordei da ilusão, fiquei confuso porque ela se recusou a explicar mais. No entanto, pensei comigo mesmo, tudo vai ficar claro eventualmente. E, francamente, eu não pretendia encontrar esses heróis. De qualquer forma, ao voltar para casa, terminei de criar os mantos elegantes. O propósito deles era muito simples, para esconder a nossa presença e proteger-nos de serem incomodados quando chegássemos ao reino. Estou pensando em fazer um carroça em vez de alugar uma, disse eu a eles. Mas o problema é o cavalo que a puxa. Onde vamos encontrá-lo? Maria respondeu. A floresta perto de Bolton tem muitas feras, e entre elas está o cavalo Derek. Eles são muito mais fortes e rápidos que os cavalos normais da guilda. Por isso o grupo partiu para a floresta em busca de um. Perguntei. Eles são realmente mais rápidos que cavalos normais? Sofia assentiu. Eles são imbatíveis em velocidade e resistência. Sua aparência também é diferente. Uma crista grande se projeta de suas costas, e seu corpo é coberto por escamas como as de um crocodilo. Kaede, a monkey, excitedly rushed forward to find a predecessor. Suddenly, a fierce wolf appeared before them. They prepared to fight, but surprisingly, it walked by without attacking. Why didn't it attack us? Sophia asked bewilderedly. Because of the cloaks you are wearing, I explained. They took off their cloaks. Instead, let's train to increase our strength. Right after, Sophia easily took down a giant boar. Then, they encountered a dead Trent tree. Who left this here, they wondered, and I decided to keep it as our chariot. Elsewhere, Kaede had wandered off and found an injured Derek horse lying on the ground. When it approached to help, the horse attacked it, but it dodged quickly. Calm down, you fool. I'm trying to help you, it shouted. Its thoughts returned to when it itself was an injured monkey that I rescued and healed. But soon after, 2 strange ants appeared behind it. So you're the ones who injured it? It yelled, tying them with its silk. The horse unleashed a lightning strike and destroyed them. However, in an instant, a swarm of strange ants surrounded it. Kaede quickly conjured a spider web, shielding itself and the horse. My master is coming. Don't be afraid, it shouted. But the ants ignored the silk, gnawing at them. Exhaustion weighed down on its body. Doubt crept into its heart. He forgot about me. He abandoned me. This is the end. Then suddenly, I appeared beside it, gently placing a hand on it. Sorry for being late. Tears welled up on Kaede's face as it sobbed. You came. You really came to save me. We sensed your mana suddenly disappear, I explained. So we traced the signs straight to you. It turned to the horse. Please save it. It's about to die. I stepped forward to heal it, but the animal pushed me away, unwilling to trust. Sophia sensed danger approaching. Stronger monsters are coming. We must leave immediately.
So I teleported Kaede and the horse into my dimension, but containing such a powerful creature there quickly depleted my mana. Eu caí, desmaiei no local. Mesmo eles tentando de tudo, eu não acordei. Naquele momento, Sofia pegou minha mão e disse para Kaede: o cavalo está sugando a força dele, porque não confia em você. Crie uma barreira fraca de rede. Faça ele se sentir seguro. Quando ele acordar, ele poderá curá-lo. Quando finalmente abri meus olhos, vi Sofia dormindo ao meu lado, ainda segurando minha mão firmemente. Reunindo minha força, liberei-a do espaço dimensional e me aproximei do cavalo mais uma vez. Acalme-se, apressou Kaede. Este é o meu mestre. Assim como ele nos curou antes, ele vai te curar também. Primeiro, usei magia de domesticação para me conectar com o animal. Quando seu coração foi conquistado, lancei magia de cura rapidamente nele. A ferida parou de sangrar, a cicatriz desapareceu e o cavalo se levantou novamente, recuperando totalmente sua força. Sorrindo, eu disse: de agora em diante, seu nome será Chameleia. E assim, o poderoso cavalo Derek se juntou a nós como o membro mais novo do grupo. Depois disso, a cena mudou para uma das empresas mercenárias, onde uma jovem chamada Rava se apresentou a um novo cliente, esperando ser contratada como ajudante. Mas quando ele perguntou se ela sabia usar magias, ela admitiu que ainda estava aprendendo. Desapontado, ele foi embora. Ele não tinha intenção de treinar ninguém e precisava de alguém que já fosse proficiente. Rava balançou a cabeça, triste, mas o chefe da empresa tentou consolá-la. Não fique triste. Um dia, alguém realmente precisará de você. Ela voltou para o quarto com os olhos marejados. Lá, descobrimos que ela havia deixado sua mãe e irmão para trás para procurar trabalho. Antes de ir, ela pediu ao irmão que cuidasse da mãe, prometendo: vou mandar muito dinheiro para você. Por outro lado, eu tinha acabado de construir meus banheiros e torneiras mágicas. Desta vez, decidi criar uma carruagem para mim. E pedi ao ferreiro Dumbo para forjar ferraduras novas para minha companheira Chameleia. Enquanto ia para a guilda, ouvi um aventureiro conversando com o mestre sobre uma criatura estranha encontrada na floresta. Um esboço foi apresentado, mas ninguém conseguia reconhecer o animal. Quando se viraram para mim e perguntaram por que eu tinha vindo, respondi casualmente: vim registrar meu cavalo de estimação. Assim que invoquei Chameleia, todos ficaram em silêncio. O monstro convocado estava bem na frente deles. Choque e fúria estavam estampados em seus rostos, e o líder de guilda quase me atacou. Enquanto isso, no mercado, Maria e Sofia estavam preocupadas. Não podemos deixar Takumi trabalhar sozinho todos os dias. Ele vai se esgotar se continuar assim. Quando vieram visitar a oficina de Dumbo, viram-me a cair de exaustão, explicou o ferreiro. Ele passou a noite toda a dedicar-se àquela carruagem. Finalmente, terminei extasiado, chamei Kaede e Chameleia para prepararem o teste de condução. Surpreendentemente, Maria e Sofia saíram de dentro da carruagem. Para meu espanto, não era apenas um veículo. Por dentro, era uma casa totalmente equipada. Graças à minha magia de expansão espacial, Chameleia puxou a carruagem a uma velocidade incrível, o seu poder mágico aumentando à medida que avançava. Maria acenou com entusiasmo. Por que não adicionamos algumas lanternas mágicas em volta da carruagem? Ficaria muito mais fixe. Como sempre, o mercador Papek apareceu na hora certa. Os seus olhos brilhavam. Quero algo assim. Faça sua oferta, eu pagarei. Até o regente da cidade ficou impressionado. Dou-lhe 100 moedas de ouro por uma. Calculei rapidamente. 100 moedas de ouro equivalem a 1.000 milhões de ienes. A sua jornada até a capital imperial começou. A caminho, o regente avisou-me que já era famoso, e isso tornava-me um alvo. Temos de protegê-lo muito bem, especialmente do Império Sidônia. Eles não te vão deixar em paz. Estranhamente, nenhum monstro atravessou o caminho deles. A razão era que Maria, Kaede e Chameleia tinham varrido todos eles. Os aventureiros da tropa da presa de 4 patas desistiram. Não nos deixaram nada para fazer. Viajar com eles é inútil. Ao chegar ao destino, soube que me encontraria com o rei em 5 dias. Nesse meio tempo, eu estava meditando com Sofia e Maria, que gentilmente me repreenderam. Você trabalhou demais. Se continuar assim, vai morrer. Você precisa de alguém para ajudar com alquimia e criação de magia. Por isso, fui ao escritório do servo. Estou procurando alguém com habilidades mágicas para me ajudar com alquimia. Do lado de fora, Sofia e Maria vagueavam pelo jardim. Elas não encontraram Kaede, que tinha sumido. Lá, Sofia encontrou a pequena Rava, encolhida no chão por medo de uma aranha. Sofia correu até a menina, devolvendo o livro de magia que ela havia deixado cair. Olhando mais de perto, ela percebeu que o livro estava relacionado à alquimia. Depois disso, eu mesmo conheci Rava. Você sabe alguma coisa sobre alquimia? Perguntei. Os olhos da menina se iluminaram instantaneamente.
Sim, eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, a menina tremia, com medo de ser rejeitada mais uma vez. Sofia entrou. O livro que a menina está carregando é sobre alquimia. Eu o examinei, maravilhado, e então tirei um pedaço de papel com uma fórmula mágica. Você sabe o que é isso? Rava deu uma olhada. É um círculo de magia para fazer doces, respondeu a menina. Mas quando ela tentou decifrar a fórmula, falhou e desistiu. Desculpe. Não consigo decifrar. Sorrindo gentilmente, eu disse. O fato de você reconhecer que é um círculo de magia já é suficiente. Isso por si só é evidência. Vou assinar um contrato com você. De agora em diante você faz parte da minha equipe. Eu vou te ensinar tudo. Preocupada, mas feliz, Rava me seguiu e foi apresentada aos meus companheiros, embora a menina estivesse claramente apavorada por eles. Longe dali, em Sidônia, o rei estava furioso. Vamos fazer Barca pagar por recusar a rendição de Takumi, mas a filha dele interveio. Espere, pai. Deixe os heróis serem convocados para completar seu treinamento. No dia seguinte, eu estava ocupado criando outra carruagem, desta vez para o rei. Rava observava maravilhada, seu coração batendo forte ao ver como eu trabalhava com ferramentas mágicas e materiais raros. Um dia, eu serei como ele, a menina murmurou para si mesma enquanto a carruagem era concluída. Eu fiquei parado. O Duque de Barca se aproximou, admirado. Que máquina maravilhosa! Sim, disse orgulhosamente, eu a fiz para o rei. Uma voz respondeu, calmo, mais forte. Sua habilidade supera tudo o que ouvi. Fiquei paralisado. O homem à minha frente era o próprio rei. Eu nem o reconheci até que Papek e o duque da cidade se curvaram. Assustado, pensei, o rei veio aqui me ver sem me chamar ao seu palácio. O rei sorriu calorosamente. Não gosto de cerimônias excessivas. Quero conhecer o alquimista Takumi pessoalmente. Depois, com um sorriso, ele me deu uma recompensa digna pelas ferramentas mágicas que haviam purificado o sistema de esgoto da cidade. Depois que saí, o rei reuniu os ministros e disse com voz solene: toda informação que vocês tiverem sobre Takumi deve ser mantida em absoluto sigilo. Quanto mais famoso ele for, maior será o perigo. Naquela época, finalmente comprei a mansão que aluguei de Papek, pagando todo o seu preço. Em seguida, voltamos nossa atenção para o reino de Sidônia, onde os emissários do reino conseguiram roubar as ferramentas de purificação que eu usava para limpar o esgoto da cidade. Claramente, a Igreja da Luz está por trás dessa ação. Eles ficaram furiosos. Alguém roubou seu meio de subsistência sem lhes dar um centavo. E quando descobriram que o culpado estava na cidade de Bolton, começaram a traçar um plano de vingança contra quem roubou seus lucros. Enquanto isso, ajudei Rava a ir ao salão para registrá-la como membro do meu grupo. O recepcionista me perguntou: você ainda não decidiu o nome do seu grupo? Respondi com uma careta. Você quer dizer o grupo que se autodenomina Presa do Tigre? Deixei claro que não estava realmente interessado em lutas, pois meu verdadeiro objetivo era seguir o caminho de um alquimista. Naquele momento o presidente apareceu, claramente insatisfeito, e me obrigou. Você tem que escolher um nome para seu grupo, especialmente porque seu grupo já é considerado um dos grupos mais fortes nesta guilda. Ele me espancou sem piedade, me jogou de um lado para o outro, forçando-me a passar por treinos rigorosos até que meu corpo ficasse rígido e meu espírito não aguentasse mais. Só então ele me pediu para escolher um nome adequado. No entanto, como um alquimista que passa a maior parte do tempo criando poções e sistemas de encanamento, eu, meio bêbado e meio doente, decidi nomear minha equipe de Torneira ou Esfera. Voltei para o esgoto, quase incapaz de ficar de pé. Quando Sofia me viu naquele estado, a raiva explodiu em seus olhos. Ela até decidiu matar o líder da guilda por ter ousado colocar as mãos em mim. A cena do filme então volta para Sidônia, onde os heróis convocados se tornaram fortes o suficiente para superar seus mentores. Mas a terceira aventureira, Akane, percebeu com insegurança que os rapazes se tornaram arrogantes. Eles estavam deslumbrados com seu poder. Confusa com sua mudança repentina, ela decidiu estudar a história de Sidônia, esperando descobrir a razão de sua mudança. De volta a Bolton, dei a Rava um anel mágico como eu tinha dado a Sofia e Maria. Isso vai te ajudar a controlar sua magia, eu disse a ela com um sorriso malicioso. Eu até criei para ela uma varinha esculpida na madeira da árvore Trent. Então voltei para o campo de treinamento brutal sob a orientação do líder da guilda, que nunca se segurou. Você tem que fortalecer seu corpo, gritou o líder da guilda. Você superou seus pontos fracos, e você também tem que escolher um nome digno para seu grupo. Quando cheguei à guilda mais uma vez, um funcionário me abordou. O que você acha de uma nova missão de apoio? A viagem levará cerca de 4 dias. Eu suspirei. Só eu estou livre para fazer a missão de apoio. Envie o mestre das dentes de Sarraceno. Mas eles me disseram que o outro grupo já tinha uma missão diferente.
Portanto, parti para aceitar a missão, acompanhado por um companheiro de viagem cujo destino era a cidade de Kel, um lugar famoso por seu queijo. Meu coração salta de alegria ao saber disso. Queijo, um prato delicioso que eu costumava saborear em meu antigo mundo, também existe aqui. No caminho, eles encontraram uma batalha. Um bando de goblins estava lutando contra lobos selvagens. Mas antes que qualquer um dos lados pudesse ganhar vantagem, Chameleia, meu poderoso cavalo, desferiu um raio de luz que varreu todos eles em um instante. Quando finalmente cheguei a Kelbos, provei o queijo que desejava há muito tempo. No entanto, meu desejo por comida não parou por aí. Eu ansiava por carne e peixe. Felizmente, Sofia me informou que o arroz poderia ser encontrado em Bolton. Nesse caso, pensei comigo mesmo, eu realmente não preciso voltar para o meu antigo mundo. Tudo o que desejo está aqui. Voltando-me para Sofia, perguntei suavemente: você sente falta do seu antigo mundo? Sofia balançou a cabeça, seus olhos marejados. Eu não pretendo voltar. Estou feliz vivendo ao seu lado. Eu era como um pássaro preso em uma gaiola, e agora a gaiola foi aberta, para que eu pudesse voar para este novo mundo. Emocionado com suas palavras, eu sorri gentilmente. Como a conversa envolvia pássaros e asas, declarei: então, vou chamar nosso grupo de Asas de Corvo. Mas não apenas isso, eu vou anexar o nome da Norne, a feiticeira que me convocou aqui. De agora em diante, nós somos as Asas de Corvo da Norne. 2 dias após nosso retorno a Bolton e a minha mansão, assim que entrei, uma sensação de apreensão me dominou, como se algo incomum estivesse pairando no ar. De repente, um gás paralisante se espalhou por todos os cantos da casa. 2 figuras mascaradas apareceram, subjugando Sofia e Maria, capturando-as. Um dos mascarados correu em minha direção, com a intenção de me matar. Mas antes que ele pudesse agir, a aranha Kaede saltou, atacou sua mão e o desarmou. Sem hesitar, dei um soco no abdômen do homem, fazendo-o cair no chão. O segundo atacante investiu contra mim em uma tentativa de me matar, mas eu o agarrei e dei um arremesso forte, jogando-o no chão. Sem perder tempo, conjurei um feitiço de cura, curando os ferimentos de todos os presentes. Sofia, com o rosto sombrio de arrependimento, baixou a cabeça e pediu desculpas. Eu não fui cuidadosa o suficiente. Eu deveria ter percebido mais cedo. Todos ficaram chocados. Como eu não desmaiei depois de inalar veneno, respondi calmamente. Tanto eu quanto Kaede somos imunes ao veneno. Naquele momento, o líder da guilda disse, sua voz séria: precisamos informar o Duque sobre isso. Claramente, há pessoas que não querem que você fique em paz. Fui ao Duque Bolton, e lá descobri a verdade. Os encapuzados eram agentes da Igreja da Luz sob o comando do Imperador Sudônia. Mas, surpreendentemente, o objetivo deles não era roubar, mas sim realizar um massacre. A Igreja costumava monopolizar a purificação de essências com seus rituais, lucrando muito com isso. Quando meus equipamentos de purificação substituíram seus serviços, eles perderam sua fonte de renda colossal. Eles ficaram furiosos e, portanto, decidiram acabar com a minha vida. O que devo fazer agora? Perguntei seriamente. Devo fugir e me esconder em outro país? Mas o Duque me tranquilizou. Fique em Bolton. Nós o protegeremos. No caminho de volta para a guilda, minha mente estava pesada. Eu me preocupei com Sofia, Maria e Rava. Coloquei as vidas delas em perigo. Se elas ficarem comigo por mais tempo, talvez morram. Ao chegar à guilda, registrei oficialmente meu esquadrão, a Asa de Norne. Voltando para casa, reuni meus companheiros. Precisamos encontrar uma maneira de proteger este lugar, declarei. E assim, naquela noite, comecei a preparar uma complexa barreira mágica, um feitiço que impediria qualquer intruso de entrar. No dia seguinte, a mansão estaria totalmente protegida. Na manhã seguinte, pedi a Sofia e Rava que me ajudassem a gravar runas nos pedaços de metal, para que eu pudesse colocá-los ao redor da terra e ativar a barreira. Enquanto eles estavam ocupados gravando, Kaede e Chameleia se envolveram em uma briga com um golem que eu criei. No entanto, aquele golem não estava completo. Minha magia de controle ainda era muito fraca para lidar com ele adequadamente. Assim que as runas foram concluídas, eu as fundi, formando um feitiço poderoso que coloquei ao redor da casa para protegê-la. Depois disso, tentei aprimorar o golem e torná-lo o guardião da terra, mas meu esforço falhou mais uma vez devido à insuficiente magia de controle. Foi quando Sofia sentou-se ao meu lado e disse: numa floresta distante, há um labirinto mágico. Lá dentro, existe um golem poderoso. Se você conseguir derrotá-lo, poderá domá-lo. Determinados, eu e as garotas partimos. Quando chegaram ao labirinto, um golem colossal apareceu diante deles, cujo peito brilhava com um núcleo de cristal. Sofia disse solenemente:
Se você pretende lutar contra ele, terá que destruir aquele núcleo. Mas eu balancei a cabeça. Eu não quero matá-lo, quero domá-lo. Eu avancei calmamente e sem hesitação. Sofia tentou apressadamente me proteger, mas eu a segurei. Espere, ele não tem intenção de te atacar. Você pode sentir isso. Uma conexão estranha nasceu entre mim e o golem colossal. Então percebi. A energia mágica de Norn estava contida dentro desta criatura. Com determinação, eu recitei o feitiço de domesticação e milagrosamente funcionou. No entanto, ainda havia um problema. Como vamos trazer uma criatura tão colossal de volta à cidade? Eles se perguntaram. Naquele momento, o golem começou a encolher, diminuindo para um tamanho pequeno o suficiente para acompanhar nosso grupo. De volta à minha oficina, criei uma armadura especial para meu novo companheiro, chamando-o de Titã. Com a armadura, a força de Titã aumentou drasticamente, e pela primeira vez, ele conseguiu até mesmo falar. Além disso, projetei uma armadura colossal que permite a Titã fundir-se com ela, dobrando seu tamanho e força. Depois, reuni as garotas novamente. Decidi libertar todas vocês dos nossos contratos. Suas vidas estão em perigo por estarem comigo. Vocês me ajudaram muito, mas não posso viver em paz se alguma de vocês se machucar ou morrer por minha causa. O silêncio pairou. Então, uma a uma, elas recusaram. Cada uma delas entregou meu coração, e nenhuma queria se afastar de mim. Enquanto isso, Titã, radiante de orgulho em sua nova armadura, estava feliz com seu recém-descoberto poder e voz. À distância, Norn me observava em silêncio. Suas criadas se aproximaram, suas vozes cheias de preocupação. Senhora, sinto uma escuridão começando a aparecer. Temo que uma grande batalha esteja prestes a acontecer. Em outro lugar, em uma vila pobre sob o domínio de Bolton, o desespero se espalhava. Os senhores haviam imposto dívidas impagáveis ao povo e fugido, deixando para trás ruínas. Sem outra escolha, os aldeões se prepararam para vender suas casas e partir. Quando a notícia chegou ao Lord Bolton, ele jurou que os ajudaria. Mas para onde eles poderiam ir? Restava apenas uma terra, mas ela estava assombrada por monstros. E assim, mais uma vez, eles recorreram a mim. Naquela época, eu estava me preparando para meu primeiro desafio de masmorra desde que me registrei oficialmente como um aventureiro. Eu e as garotas entramos em uma vasta floresta cheia de monstros. Elas lutaram sem parar, abatendo todas as feras em seu caminho. Embora as árvores altas e densas prejudicassem a visibilidade, Kaede subiu alto para escanear o caminho à frente, guiando-as para cada inimigo. Juntas elas abateram cada trilhonte que encontravam, abrindo um caminho mais profundo para o interior até chegarem ao proprietário da masmorra. O corredor estava cheio de armadilhas. Quando ativei uma sem querer, uma enorme rocha rolou em nossa direção. "Corram!" elas gritaram, correndo desesperadamente até que conseguiram entrar em um túnel secundário, escapando por pouco da morte. Finalmente elas chegaram ao dono da masmorra, um dragão colossal de nível S. Sua presença era avassaladora. Elas se separaram, cada uma se movendo em direções diferentes para distraí-lo. Eu chamei Kaede e Titã e disse: segurem-no com força. Com toda a força eles o imobilizaram. Enquanto eu e os outros lançávamos um ataque combinado com nossos anéis e armas mágicas, o dragão rugiu de raiva, incapaz de cair. Em um golpe poderoso, ele atacou Titã, jogando o gigante para longe. "O ponto fraco dele está na asa!" Sofia gritou, invocando Chameleia. Dei ordem ao meu cavalo para avançar. Com um relâmpago, o cavalo atacou a asa do dragão. Aproveitei a oportunidade e avancei, mas a boca do dragão explodiu em calor. Ele estava prestes a lançar uma bola de fogo destrutiva. Então, uma ideia surgiu em minha mente. Canalizei mana para minha espada, carreguei-a com eletricidade e a cravei diretamente na boca do dragão. A bola de fogo explodiu em sua garganta, rasgando a criatura por dentro. A besta finalmente caiu, e um baú de tesouro brilhante apareceu diante deles. Em meio ao saque, descobri uma pedra preciosa, um material que poderia fornecer energia para inúmeros edifícios de alquimia. Quando retornamos, Godwin, o Lorde da cidade, me convocou. "Você pode usar sua magia de terra para preparar um terreno onde os refugiados serão transferidos? Está árido, sem recursos. Se eles se estabelecerem lá como está, viverão em dificuldades." Aceitei sem hesitar. Logo, quando os refugiados chegaram, eles ficaram maravilhados ao ver altas muralhas que cercavam o terreno. Eu os erguia com minha magia, uma fortaleza para proteger suas novas casas dos horrores que espreitavam do lado de fora. Então, eu os conheci e expliquei. Eu construí este muro para proteger a todos dos monstros. Este lugar está agora totalmente preparado, equipado com tudo que você pode precisar.
Até mesmo os guardas recebem um grande suprimento de comida para morar. O novo assentamento estava tão bem preparado que os residentes de Bolton começaram a invejar seus colonos. Muitos até tiveram suas casas destruídas para que pudessem se mudar para a cidade que eu construí. Naquela época, Sofia conheceu uma jovem da aldeia, que veio sozinha após perder o marido. Sofia disse gentilmente a ela: "Será difícil para você se sustentar. Se você tiver alguma habilidade, podemos empregá-la em outro lugar. Falarei com meu mestre por você." A mulher respondeu que o dono dela não é outro senão eu, o homem que construiu toda esta cidade. Por isso Sofia trouxe ela para me encontrar. O nome dela é Mani. Eu disse: "Preciso de alguém que possa cuidar de tudo aqui." Mas Mani, que caiu em desespero após a perda, recusou meu pedido. Além disso, ela decidiu deixar a aldeia completamente, vagando sozinha pela floresta. Foi então que os relatórios chegaram a mim. Monstros estavam se concentrando e se preparando para atacar a cidade. As muralhas da cidade foram rapidamente fechadas e todos se prepararam para a batalha. O problema é que Mani, ao retornar, viu que as muralhas da cidade estavam fechadas. Ela ficou presa do lado de fora. Logo soube pelos aldeões que Mani havia desaparecido. Na floresta, 2 lobos estavam se aproximando dela. No último momento, corri, peguei-a para uma ege e a puxei para um local seguro com um movimento rápido e ágil. Derrubei os 2 animais com um único golpe. "Francamente, garota tola", repreendi. "Eu não disse para você ficar aqui?" Mani só pôde me olhar com seus olhos arregalados e brilhantes. "Esta é a verdadeira heroína que eu estava procurando", pensou ela, cheia de admiração. Ela chorou e pediu desculpas por não ter escutado e por ter saído do local seguro da cidade. Enquanto isso, no reino de Sudônia, a corte estava em alvoroço. A notícia se espalhou sobre uma nova cidade fortificada que estava surgindo perto da fronteira de Barca, completa com um sistema de defesa e infraestrutura. O rei ficou furioso ao saber que foi construída por alguém de Bolton, e sua suspeita imediatamente se voltou para o alquimista Takumi. Em sua fúria, a princesa interveio para acalmá-lo. "Não se preocupe, pai, tudo está sob controle, o ritual de convocação está quase completo." Inesperadamente, a energia mágica do ritual se espalhou por toda a terra em uma onda avassaladora, tão forte que até eu e todos os meus companheiros pudemos senti-la. Fiquei paralisado ao me lembrar das palavras de Norne. "Eu intervi no tempo e convoquei você 1 ano antes dos outros. Percebi que 1 ano inteiro havia se passado desde que cheguei a este mundo em Sedônia." Elizabeth acolhe os novos heróis convocados. Naquele momento, Norne os observava de longe, com um olhar de apreensão. Sua serva comentou em um sussurro: "Eles alcançaram o rank A em tão pouco tempo." Os lábios de Norne se curvaram em um sorriso fino. Ela podia sentir: "Esses heróis estão se preparando para algo terrível." Os próprios heróis se reuniram em frente a Elizabeth. Ela sorriu com orgulho para eles. "Agora vocês estão prontos. Está na hora do mundo ver o poder de vocês." Seus olhos brilharam de excitação. "Não se preocupe, Elizabeth. Nós ergueremos a bandeira de Sudônia, e o mundo saberá quem são os verdadeiros heróis." Quando perguntaram se Akane iria junto, ela sorriu alegremente e concordou, escondendo sua própria dúvida. "Se eu recusar, eles desconfiarão de mim", pensou ela. De volta ao assentamento que construí na fronteira de Bolton, a vida prosperou. Os aldeões eram ferreiros, artesãos e agricultores. A vila pulsava com energia, e meu coração encheu-se de orgulho ao vê-los prosperar. Na floresta, Sofia treinava intensamente, derrubando um monstro após o outro. Foi quando Kaede, a aranha, sentiu algo incomum. Ela correu para o meu lado. "Um monstro estranho apareceu enquanto você treinava", relatou ela. "Parecia um lagarto, e uma criatura assim nunca deveria existir nesta floresta. É a primeira vez que a vejo." Eles tentaram descobrir por que monstros que não pertencem a este lugar estavam aparecendo. A pista mais forte foi o aumento da estranha energia mágica que todos eles sentiram há 3 meses. Apertei minhas mãos. As palavras de Norne são verdadeiras. Isso tem a ver com a convocação de heróis. A preocupação me roía enquanto eu me perguntava exatamente o que esses heróis convocados estavam planejando. Naquela noite, um guarda real chegou, convocando-me para uma nova missão. "Há rumores", disse o guarda, "de que um grupo de heróis apareceu em Sudônia." Assenti. "Certamente há 3 meses." O guarda piscou surpreso. "Como você sabe?" Sofia deu um passo à frente. "Naquela noite fiquei acordado imaginando o aumento de mana que todos sentimos naquele momento. Por favor, que esses heróis venham para o bem, não para o mal. Confio a vocês, a glória de Sudônia. Que o mundo saiba que somos o reino mais poderoso." Quando eles partiram, notaram que Akane os seguia com sua serva. Eles tentaram recusar a companhia dela, mas Akane estava determinada. "Ela é minha serva pessoal. Onde eu vou, ela vai." Depois disso, cheguei à guilda. Lá, Hans explicou em detalhes. "Esses são os heróis que apareceram em Sudônia", disse ele, mostrando uma descrição.
Depois, ele me deu minha missão. É uma missão de entrega. Papek pediu especificamente que o Esquadrão da Asa Vermelha de Norne fosse o grupo a lidar com isso. Depois disso, você nos vê nos preparativos para a nova missão. Mani se aproximou, perguntando se ela poderia ir junto. No entanto, eu estava preocupado com a segurança dela. Mani continuou a me implorar, insistindo que ela possuía a magia da terra, e definitivamente seria útil, implorando que eu não a deixasse para trás. Eu, com um coração mole que nunca pode recusar facilmente, finalmente disse a ela que primeiro precisaríamos registrar ela e Rava na guilda, e depois eu consideraria levá-la em missões futuras. Do outro lado, na carruagem dos heróis convocados de Sudônia, a atmosfera não era nada confortável. A carruagem balançava violentamente sem amortecedores ou sistema de suspensão para suavizar o passeio. Os heróis reclamaram em voz alta, dizendo que tinham ouvido dizer que o reino de Barca tinha carruagens com capacidades à prova de som e amortecimento, e que eles deveriam confiscar uma. A conversa deles então se voltou para os muitos escravos élficos que viviam em Barca. Claramente Akira e Yamato tinham uma fraqueza preocupante por elfos, decidindo que eles capturariam os escravos élficos e os manteriam como seus servos pessoais. Ouvindo em silêncio, Akane sentiu-se extremamente inquieta, perguntando-se quem poderia impedir as catástrofes que Akira e Yamato causariam ao mundo. Enquanto isso, cheguei ao salão para registrar Mani e Rava. Inesperadamente, vozes altas e gritos soaram de dentro. Percebi rapidamente que Akira e Yamato haviam chegado, e que suas intenções eram claramente malignas. Quando um membro da guilda tentou acalmá-los, Akira deu um soco forte em sua barriga, fazendo-o cair no chão. Depois disso, ambos declararam arrogantemente: "Ninguém aqui está em nosso nível, é melhor vocês seguirem nossas ordens se não quiserem ter problemas." Seus olhares então recaíram sobre Mani e Sofia, e os heróis imediatamente demonstraram interesse por elas. Eles exigiram que eu entregasse as duas garotas, mas recusei categoricamente. "Elas não estão à venda. Saiam deste salão imediatamente. Não quero confusão." "Como ousa nos desafiar? Você não sabe quem somos?" Akira e Yamato gritaram, ordenando que Mani e Sofia fossem com eles. As duas mulheres arregalaram os olhos em desespero e recusaram. Dei um último aviso aos heróis para que fossem embora. Furioso, Akira avançou contra mim com sua espada, mas eu desviei do ataque dele, usei magia de decomposição e quebrei imediatamente a lâmina da espada. Yamato então tentou dar um soco forte, mas eu peguei seu braço e executei uma técnica para derrubá-lo no chão. Akane, observando de perto, ficou chocada com meu imenso poder. Akira, igualmente em choque, não conseguia entender por que sua espada, chamada de espada sagrada, havia sido quebrada. Os dois heróis se levantaram, enfurecidos. "Somos os heróis convocados de Sudônia. O que você fez não será perdoado." Quando finalmente saíram correndo, Akane apressadamente veio até mim pedindo desculpas. Ela se apresentou, mas imediatamente sentiu algo incomum em mim. Eu não parecia pertencer a este mundo. Fiz um sinal para ela ficar quieta, dizendo a ela: "Conversaremos mais tarde", e dei a ela o endereço da minha casa. Naquela noite, Akane e sua serva escaparam dos guardas e correram para o local que eu havia indicado. Sofia deteve os guardas, derrubou-os e levou Akane e seus servos em segurança até mim. Quando Akane se sentou comigo, ela revelou: "A habilidade de discernimento que possuo me diz que você não é alguém deste mundo." Olhei-a nos olhos e respondi: "Sim, sou como você, fui convocado para cá." As garotas ao meu redor ficaram boquiabertas de espanto. Elas acabaram de saber que eu também era alguém convocado, assim como os heróis de Sudônia. Continuei: "Vou te contar tudo, mas você nunca deve contar isso a ninguém." Todos então souberam a verdade de que foi a própria deusa lendária Norne quem me convocou para este mundo. Embora todos falassem dela como uma divindade, ninguém jamais a tinha visto. Todo o meu poder foi revelado como um presente dela. Expliquei mais: Norne me trouxe aqui para combater a tragédia que o Império de Sudônia pretendia causar. Akane então confidenciou comigo: "Akira e Yamato estão prestes a iniciar uma guerra contra as cidades vizinhas do Império de Sudônia." Eu balancei a cabeça. "Eles não são fortes o suficiente para travar uma guerra sozinhos", mas Akane explicou: "Eles estavam bem intencionados quando chegaram aqui, mas tenho certeza de que algo foi misturado à comida deles. Algo mudou o caráter deles. Eu sempre usei magia de purificação e luz sagrada em minha comida, é por isso que não fui afetada." Finalmente, Akane se aproximou de mim. "Por favor, Takumi, proteja-me e aos meus servos. Farei qualquer coisa em troca, mas, por favor, mantenha-me segura." Como um homem bem intencionado, eu concordei. No entanto, logo depois, Akane pediu a sua serva Lulu para sair, não querendo colocá-la em perigo. Usei minha magia para libertar Lulu de seu contrato de serva. Mas Lulu se apegou a Akane, declarando: "Quero ficar ao seu lado para sempre porque te amo."
E então, quando Akane comeu a refeição comigo e com os outros, ela olhou fixamente para a comida com espanto. Esta é comida japonesa como no nosso mundo antigo. Então voltamos para a cidade que eu construí, onde um dos guardas notou uma grande quantidade de monstros se reunindo, prestes a atacar. Naquele momento reuni as garotas e disse a elas: não precisamos mais de nenhum contrato que as prenda a mim. As garotas ficaram tristes, pensando que eu as abandonaria novamente, mas eu rapidamente balancei a cabeça. Pelo contrário, não pretendo abandonar vocês. Eu só quero quebrar esses contratos porque quero que vocês fiquem ao meu lado não como serviçais, mas como amigas. No momento em que os contratos desapareceram, seus rostos se iluminaram de felicidade. Mas de repente, uma mensagem chegou. Fui convocado de emergência para o salão e tive que sair imediatamente. Corri para o salão, encontrei o líder do salão e soube que um monstro havia atacado a nova cidade que eu havia fundado. Infelizmente, apenas 3 grupos poderiam lidar com isso. Eram o meu grupo Asa Vermelha de Norne Dente de Tigre, e um terceiro grupo composto inteiramente por aventureiras conhecidas pelo nome de Lotus Vermelho, que parecia ser bastante familiar para Dente de Tigre. Reuni rapidamente meus companheiros, para que Akane e sua serva estivessem sob a proteção do gigante Gollum Titã. Antes de partir, forjei espadas especiais das raras pedras mágicas que encontramos na masmorra anterior. Dei uma espada para Sofia, guardei uma para mim, e o grupo imediatamente partiu para a cidade. No caminho, tentei tranquilizar a todos. As muralhas são muito altas. O monstro não conseguirá escalar, mas sua leveza foi interrompida quando uma horda de monstros voadores caiu inesperadamente do céu. Saltando dos veículos, eles lutaram ferozmente, abatendo um monstro após o outro sem parar. Quando os guardas me viram chegando com meu grupo, ele imediatamente abriu o portão para nós. Juntos, lutamos a noite toda, abatendo uma onda de criaturas após outra até que o sol finalmente nasceu. Os habitantes da cidade ficaram imensamente felizes. Cheguei a tempo de protegê-los. Sem perder um segundo, comecei a tratar os feridos. Mas antes que eu pudesse terminar, novos gritos de socorro soaram. A horda de monstros recuou. Todos estavam confusos. O movimento da horda era muito organizado, quase como se alguém estivesse no comando. Um dos guardas explicou que isso vinha acontecendo há algum tempo. As feras atacariam, retirando-se de repente, apenas para retornar no dia seguinte. Eu franzi minha testa profundamente. A única explicação era que um líder oculto estava aqui na floresta, orquestrando cada movimento deles. E o que mais os deixou inquietos foi o momento. Esses ataques começaram cerca de 3 meses atrás, precisamente quando aquela estranha onda de mana varreu a terra, anunciando a convocação dos heróis para Sudônia. O líder do pavilhão vermelho virou-se para mim. Sua voz era séria. A batalha contra as feras da floresta não será fácil. Esta não é uma ameaça comum. Enquanto isso, no reino de Sudônia, a notícia chegou aos ouvidos do rei de que as feras estavam atacando, invadindo aldeias ao redor de Barca. Em vez de soar o alarme, ele deu um sorriso satisfeito. Nossa filha se aproximou, seus olhos brilhando de ambição. Devemos aproveitar esta oportunidade. Enquanto Barca está ocupada lutando com as feras, devemos atacar as aldeias ao redor e queimar tudo. O rei assentiu, achando o plano dela brilhante em sua crueldade. E assim formulamos um plano verdadeiramente diabólico, enviando os heróis convocados para as cidades próximas à Barca para exterminá-los. Retornando à cidade mais uma vez, usei a magia de cura que criei, cuidando de cada aldeão sem esquecer um único doente ou ferido. Desta vez, decidi reunir meus companheiros e me aventurar na floresta por conta própria, determinado a descobrir o líder que controlava a horda de feras. E assim eles partiram, apenas para encontrar as feras que se preparavam para atacar. Outra batalha feroz irrompeu entre os heróis e a horda de feras. Lâminas colidindo, magia explodindo e rugidos ecoando pelo espaço. Sofia avançou resolutamente, tentando destruir tudo sozinha. Mas, como antes, as feras de repente começaram a recuar para a floresta. Então, um rugido estranho e assustador ecoou por toda a floresta. Seus olhos se arregalaram de horror quando uma criatura semelhante a um lagarto colossal apareceu, engolindo toda a horda de feras que se retirava. Claramente este é o líder. A criatura colossal aproximou-se, o seu corpo inchava mais a cada ser que engolia. Quando atacou Sofia a cuspir veneno, ela conseguiu desviar-se por pouco, mas com um golpe da sua cauda maciça, ela atirou-a para o ar, e o monstro gigante ficou por cima dela, pronto para a esmagar. No último segundo, eu saltei, abracei-a e fugi. Se o Titã estivesse aqui, esta batalha seria mais fácil, murmurei entre dentes cerrados. Mas Sofia escapou da minha mão, recusando-se a encolher-se. Ela lançou-se de volta à luta, atacando com todas as suas forças. No entanto, os seus ataques mal arranhavam. A fera contra-atacou brutalmente, atirando-a com veneno.
O corpo dela encolheu-se, e finalmente ela caiu no chão, envenenada e impotente. A serpente aproximou-se para acabar com ela, mas as outras raparigas entraram, atacando em conjunto para derrubar a fera. A minha raiva subiu. Usando meu anel mágico, uni a minha força com a de Sofia, lançando um ataque devastador. Agarrei a espada mágica que lhe dei, cortei as asas da fera. Depois com essa espada esmaguei a fera. Sem hesitar saltei para junto de Sofia, usando todo o meu mana em esgotamento para a curar. A tensão era demasiado grande. A minha visão turvou-se e desmaiei. Mas Sofia amparou-me, abraçou-me enquanto me levavam para casa quando acordei, e o alívio pela minha recuperação encheu a sala. A cena mudou para outro lugar. Akira e Yamato chegaram a uma aldeia perto de Barcola, massacrando todos os aldeões. Quando o banho de sangue terminou, organizaram uma festa de celebração da sua vitória contra os monstros da floresta. Entretanto, sob o céu noturno pacífico, senti-me a falar do fundo do coração. Declarei o meu amor a Sofia. Ela ficou corada quando respondeu suavemente: "Quero ficar ao teu lado e nunca mais te deixar." No dia seguinte encontraram o Lorde Demônio Barkula. Pedia a Akane para ficar com eles pela sua própria segurança. O olhar de desaprovação não era para se esperar. Então, sua expressão sombria se tornou sombria novamente quando ela revelou notícias sombrias. Akira e Yamato massacraram uma vila inteira perto de Barkula. Ao ouvir isso, Akane abaixou a cabeça em tristeza. Se eu estivesse lá, talvez eu pudesse impedi-los de fazer essas coisas. Logo depois, Norne me convocou novamente. "Eu sei por que você me trouxe para este mundo", disse eu com firmeza. "É para que eu possa lutar contra os crimes e desastres que os heróis convocados causarão assim que chegarem. E eu juro que protegerei as pessoas deste mundo porque as amo profundamente. E, claro, não esqueci o juramento que fiz a ela em nosso último encontro." Norne sorriu levemente. "Então me mostre, herói. Mostre-me sua determinação. E como você superará a escuridão que está por vir." Assim termina a primeira temporada da minha história. E, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, os eventos da segunda temporada prometem ser verdadeiramente lendários. Se você está animado com o que está por vir, não se esqueça de dar like e se inscrever para acompanhar os eventos da segunda temporada assim que eles forem lançados. Até lá, vejo você no próximo vídeo.